Muito bem, vamos entender agora um pouquinho sobre a construção de uma tabela dentro do nosso Excel. Todo o nosso trabalhozinho aqui é sobre as diferenças entre funções e também fórmulas. Você pode salvar, tá? Para salvar, vamos entender que você pode salvar essa pasta com diversos nomes. Vamos entender um pouquinho? Vamos lá. Em arquivo, ou clicando no menu ou na barra de atalho, você pode clicar no disquete, sabendo que essa barra de atalho é similar do Word, só que com outras funções, pois o Excel tem outras opções. A barra de título é a mesma coisa. Notem que está escrito pasta, porque a pasta 1 não tem nome ainda. É que nem aquela pastinha do exemplo que eu mostrei para vocês. Aqui são os botões diversos. Em vez de você fechar, professor, eu quero fechar esse Excel, eu quero fechar essa pasta e abrir uma outra. Eu fecho no vermelhinho? Não, não precisa. Você fecha a pasta, você pode fechar essa pasta e abrir, deixar o Excel aberto e só fechar a pasta. Tá? Você pode abrir várias pastas. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês para ficar bem claro. Viremos tá, em arquivo, dentro de arquivo, salvar. Dentro de salvar, eu vou escolher uma pastinha. Vou clicar, vou criar uma nova pasta escrito aula Excel. Criei. Eu criei. Agora eu vou entrar dentro dessa pastinha, onde que eu vou deixar salvo dentro dos meus documentos. E em vez de colocar pasta 1, que é o nome, isso agora, eu criei uma pasta para guardar ela dentro, para guardar os meus arquivos do Excel dentro do Word, dentro do Windows, correto? Agora eu vou criar um nome, né, para o meu arquivo. Esse arquivo que eu falo é um nome técnico para todos. Arquivo, mas no nome do Excel, o Excel conhece não como arquivo, ele conhece como pasta. Tá? Então fica assim, pasta 1, exemplo, diferença entre função e fórmula. Pronto. Posso salvar de forma padrão, que eu posso editar depois. Tanto também posso salvar como PDF, ok? Mas nesse caso, vou deixar pasta de trabalho do Excel. Irei salvar. Agora, notem uma coisa. Eu posso ir lá onde que eu salvei, que é em documentos. Vou vir aqui em documentos, abrir. Notem que aqui está escrito aula Excel. Cliquei. Notem aqui, ó. Isso é um arquivo. Nós conhecemos como arquivo. Concorda? Porém, o Excel conhece isso aqui como pasta. Isso aqui é uma pasta. Porque quando eu clico nessa pasta, o Excel a abre. Ou melhor, ela abre essa pasta. E dentro dessa pasta tem várias outras planilhas. Cada planilha, lembrando que cada planilha é como se fosse compartimentos, que cabem muitos documentos. Ou subpastas, como preferir. Bem, salvei essa planilha. Vou deixar ela como um exemplo. Eu vou postar essa também para vocês. E vou também, para deixar ela bem clara, eu vou apagar. Eu vou excluir a planilha 1 e a planilha 2 que não tem nada. Vou deixar só a planilha 3. Como que eu faço para excluir e deixar só a planilha 3, que é aquela do exemplo que a gente teve das diferenças? Virei sobre a palavra plan 1, que é a planilha 1, botão direito do mouse, excluir. Botão direito do mouse sobre plan 2, que não tem nada, excluir. Botão direito do mouse sobre a planilha 3, renomear. Exemplos. Pronto. Ok? Show? Feito isso, lembra que eu falei para vocês que poderiam fechar essa pasta, não o Excel. O Excel pode continuar aberto. Olha só, eu estou com a pasta exemplo de diferença entre função e fórmula. Eu estou com ela aberta, mas eu quero permanecer com o Excel aberto, mas vou fechar a pasta. Como que eu faço? Nesse X vermelho, abaixo do X vermelho, quase não saiu XX, abaixo do X vermelho, eu posso tanto minimizar minha janela, olha,
a pasta ela ficou pequena, tanto eu posso aumentar, maximizar, né? Aumentar a janela. É como se eu posso colocar várias pastinhas do Excel espalhadas por aqui. Posso tanto subtraí-la. Onde que ela vai ficar? Ela vai ficar aqui no cantinho. Como se o Excel fosse um sistema operacional que eu pudesse abrir várias pastinhas e agora eu quero ver a minha pastinha sobre dúvidas. Tá aqui. Não, eu quero minimizar, eu vou abrir outra pasta. Em vez de eu ficar vindo aqui nesse cantinho que tem várias pastas, olha só. Abrir mais uma pasta aqui só para vocês verem. Aqui eu posso vir, tem essa pasta aqui. Deixa eu abrir a outra. Vai ficar tudo aqui, ó. Em vez de eu vir aqui, eu virei dentro do próprio Excel, ok? Tem essas opções também. Porém, isso aqui é só um exemplo para vocês, tá? Deixa eu maximizar. E agora eu vou fechar essa pasta. Vou permanecer com o Excel aberto. Ele vai pedir para me salvar, porque eu excluí as planilhas. Ele entendeu que se eu excluir, eu modifiquei o projeto. Ele está perguntando, você quer modificar, você quer salvar as alterações que você fez dentro dessa pasta? Sim, eu quero salvar. Então, ele dentro da pastinha de diferenças, né? Exemplos de diferença, ele vai atualizar o conteúdo e vai deixar salvo lá. Ok? Quando precisar dele, ele vai estar lá. Show! Agora, para abrir uma nova pasta, eu tenho alguns exemplos. Possibilidades. Em arquivo, novo, pasta. Tem alguns exemplos e tal, mas aqui, pasta. Quando eu clicar em pasta, nova pasta, ele vai abrir. Ele abriu uma nova pasta do zero. Nota que está escrito pasta 3. Por quê? Enquanto o Excel estava aberto, eu abri 3 pastas. A primeira a gente usou, a segunda eu não usei e a terceira agora eu vou usar, ok? Então o seu pode ser a segunda ou quarta e assim por diante. Se eu fechar, reiniciar meu computador e reabrir o Excel, aí vai começar de novo, pasta 1, pasta 2, e isso vai por abertura e por funcionamento, ok? É o famoso funcionamento por sessão. Ok. Arquivo, página inicial e os demais a gente já sabe. Agora vamos colocar isso em prática. Vamos lá? Primeiro, para iniciarmos, vamos fazer um contexto. Você recebeu do seu chefe a missão de você fazer uma mini planilha, aonde você tem que colocar o que está entrando, o que vai sair e o que eu tenho. É como se fosse um resumo do que eu tenho, resumo financeiro do que eu tenho, o que saiu, o que eu gastei e o que me sobrou. Agora vamos colocar isso em um contexto dentro de uma tabela. Como seria? Primeira coisa, você tem que estruturar uma tabela. A tabela do Excel, se for manual, vamos construindo do zero. Tem tabela pronta que a gente vai ver depois. Porém, quando você constrói uma, você faz do jeito que você quiser. Vamos ver? Exemplo. Primeira coisa de uma tabela, você precisa do título, correto? Você vai abaixo da A1, na linha A1, você vai colocar assim, ó, descrição. Descrição. Na A1, você vai colocar descrição. Na B1, você vai colocar entrada. E na C1, você vai colocar saída. Ok? Colocou? Ótimo. Muito bem. Depois que vocês colocaram a descrição, a entrada e a saída em 3 colunas, na coluna A1, na coluna B1 e na coluna C1, correto? Agora, vamos começar a formatar. Notem que a palavra descrição está muito perto. Tem pouco espaço para você digitar o nome de algum item. Se for grande, ele vai ficar muito apertadinho. O que nós iremos fazer? Entre a coluna A e a coluna B, notem que se eu passar o meu mouse, ele vai criar um cursor um pouco diferente. É um cursor com uma barrinha preta com uma seta para a direita e outra para a esquerda. Essa seta significa que eu vou aumentar
eu vou expandir o tamanho da minha coluna. Olha só, estou expandindo. Ó. Cliquei, segurei e arrastei. Notem que também lá em cima aparece a largura e vai aumentando, subtraindo o tamanho da minha coluna. Nesse caso, eu vou colocar minha coluna um pouquinho maior para que o nome que eu for colocar aqui caiba. Ok. A mesma coisa, eu não vou precisar fazer da entrada e nem da saída, porque serão valores, né? Serão números. Se porventura o número ficar muito grande, aí eu posso fazer esse esticar. Em primeira ênfase, nós iremos fazer uma tabela simples e depois vamos fazer uma tabela um pouco mais avantajada. Feito isso, nós iremos selecionar a A1 até a C1 e depois, ainda com o cursor selecionado, pressionado, com o mouse ainda em seleção, vou descer um pouquinho. Olha só, então vou selecionar da A1 até a C2, ok? Da A1 até a C2. Da A1 até a C2 eu selecionei. Depois que eu fiz, o que eu vou fazer? Na aba, ou melhor, na guia página inicial, em fonte, vou colocar nessa setinha, vou clicar e vou colocar todas as bordas. Pronto, a gente já começou a dar um esqueleto de vida para a nossa tabela. Porém, tem uma problemática. A palavra descrição, entrada e saída, elas estão alinhadas à esquerda. Tá? Elas estão alinhadas à esquerda, porque ela está no cantinho. Porém, eu não quero que ela fique na esquerda, eu quero que ela fique no meio. Então, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar descrição, saída. É só clicar na A1 e vir arrastando. Notem que o meu cursor é o maisinho gordinho branco. Quando ele tiver esse maisinho gordinho branco, significa que ele está selecionando, ok? Selecionei as três colunas da mesma linha. Vou agora na guia ou aba página inicial. A fonte eu costumo sempre usar Arial, porque é uma fonte mais fácil de se entender. Eu vou colocar um tamanho padrão que é 12, mas eu posso usar em 11, eu posso usar em 10. Tamanho da letra da planilha não vai ajudar muito, não vai mudar muita coisa. Por quê? Se a planilha for muito grande, na hora da impressão eu tenho que subtraí-la. Então automaticamente eu tenho que subtrair o tamanho da letra. Porém, eu já deixo um tamanho mais ou menos padrão, porque caso que eu tenha subtrair o tamanho da fonte, já não, a letra não some depois da impressão. Ok, notem que eu vou centralizar. Depois que eu selecionei, ainda na guia página inicial, eu vou centralizar. Vou vir em alinhamento e vou centralizar. Ok? Centralizei, tá show de bola. Porém, vamos fazer o seguinte. Sei que entre uma coluna e outra, nesse risquinho que tem aqui da divisão, eu posso expandir ou subtrair o tamanho da minha coluna. Correto? Agora, entre uma linha e outra, também posso fazer a mesma coisa. Aumentar a altura da minha linha. Olha só, eu posso aumentar a altura da minha linha. No mesmo risquinho, eu vou clicar. Notem que mudou. Em vez de ser uma seta para a direita ou para a esquerda, é uma para cima e outra para baixo. Cliquei, segurei e arrastei. Pronto. Eu quero aumentar a distância dos meus títulos, correto? Notem que a palavra descrição, entrada e saída fica no centro. Se for numa linha reta, se tiver uma linha, tem o lado esquerdo, o lado direito e o centro, correto? Na mesma linha. Porém, no mesmo objeto, na mesma sala, suponhamos que na sala tem um espaço no meio ainda. E eu ainda não organizei esse espaço no meio. Eu quero que ele fique centralizado em uma linha reta, eu quero que ele fique no meio. Porém, no tamanho que eu tenho na minha sala, eu quero que ele fique no meio também. Como? Na página inicial, eu tenho o centralizar e o alinhar meio, ou alinhar no meio. Quando eu clico nesse alinhar no meio, nota o que ele faz. Ele entende que numa linha reta, a palavra descrição já está no centro. Porém, ela não está no meio daquele da largura, do tamanho da sala. Tem muito espaço vago.
O que ele faz? Ele pega, ele entende que está no meio, mas porém ele coloca no centro em uma linha, mas coloca no meio do objeto, ok? Professor, e se eu deixar ainda no centro, mas eu posso colocar na borda de cima? Eu posso colar ela em cima? Pode. E se eu colocar ela colada embaixo, mas no centro? Também pode. Eu posso deixar ela colada mais na esquerda? Sim. Eu posso deixar ela colada embaixo, mas porém na direita? Sim. Mas o ideal é sempre colocar alinhamento na mesma linha, a palavra. Essa parte de baixo, a linha, ela vai organizar a sua palavra, né? O seu conteúdo no meio, ou na direita ou na esquerda, em uma linha reta. E esses camaradinhas aqui em cima, você vai ser em cima, você vai ser no meio ou você vai ser embaixo. Ok? Vou fazer a mesma coisa, vou selecionar os três e vou colocar todos no meio e centralizado, como já estão. E vou aproveitar que estou aqui e vou colocar descrição, entrada e saída, negrito. Beleza. Feito isso, vou começar a editar os conteúdos. Porém, você fala assim, professor, mas vamos colocar aqui que são 4 itens, que vai começar da linha 2, 3, 4 e 5. Vai ter a linha 5 só de itens, né? Que eu tenho que colocar a descrição. Mas, professor, por que quando a gente começou, a gente não selecionou até as 5? Não seria mais fácil? Sim, mas aí eu não teria como te ensinar uma função excepcional, que é o replicar. Esse replicar, olha só, eu vou selecionar da A2 até a C2, correto? Eu vou selecionar essa linha. Em vez de eu selecionar da C3 até a C5, fazer dessa forma, e eu vim aqui em página inicial, depois vim aqui todas as bordas, eu não preciso. Eu vou selecionar, olha, eu faço assim para o Excel. Excel, tá vendo essa linha que eu estou replicando aqui, ou melhor, que eu estou selecionando? Pois é, eu quero que ela fique igual a essa linha até na linha 5. Como que eu vou fazer isso? O Excel falou assim, ó, ok, eu vou te dar uma opção. Depois que você selecionou, notem que ele criou um quadradinho minúsculo bem nesse cantinho, embaixo, tá vendo que tem um quadradinho? E quando eu passo o meu cursor em cima, ele cria esse maisinho magrinho, neguinho, ok? Esse maisinho aqui. Depois que eu peguei esse maisinho, de cor preta, eu vou clicar nele, arrastar até a linha número 5. Arrastei até a linha número 5, soltei. Pronto, ele copiou algo que já estava pronto, ele só replicou, viu? Entendeu? Depois disso, ó, esse maisão brancão aqui, ele vai fazer toda a seleção, e esse maisinho pretinho, ele vai fazer a parte de copiar a mesma coisa que está selecionado em outros itens, ok? Beleza. Aqui embaixo eu quero saber o total. Aqui virá o total. E na saída também virá o total. Como assim, professor? Total de quê? Eu quero somar o total que entrou e o total que saiu. E colocar o resultado aqui embaixo. Aqui são só títulos, tá? Professor, mas aí eu tenho que formatar de novo. Descrição, pegar aqui, por exemplo, Arial, negrito, centralizar. Eu posso fazer um por um? Pode. Você pode selecionar os dois e vir formatando. Ó. Página inicial, Arial, tamanho 12, negrito. Depois você vem, centraliza e assim por diante. Porém, ou você pode fazer assim, ó. O Excel, é o seguinte. Eu não estou afim de ficar refazendo, reconfigurando, não. Tem alguma função que você pode me ajudar? Que eu quero copiar, não o texto, mas a configuração? Aí o Excel fala assim, sim, tem. O que você quer copiar as configurações? Aí eu quero copiar essa configuração aqui. Da entrada e da saída tá bom, que é a mesma coisa da descrição. Sabe a configuração que eu usei? Arial, tamanho 12, negrito, centralizada, né, no meio? Pois é, da entrada e da saída? Sei. Eu quero que você copie para mim essas configurações, porque eu quero usar em outro ponto. Então o que você vai fazer? Ainda em guia, página inicial, nesse pincel, clicou nesse pincel,
nota que ele vai criar uma serpentina. Que ele está falando, tá, tô pronto. Eu copiei as configurações aqui. Para onde você quer que eu faça uma duplicação dessa configuração? Aonde você quer que fique com as mesmas configurações do que essa que está selecionada? Aí eu quero do total. Selecionei os dois totais, soltei. Ficou igual. Viu? Então ficou muito mais fácil, muito mais direto. Embaixo, olha só, embaixo eu vou colocar o total de entrada e o total de saída. Porém, eu tenho que dar uma diferença entre o que entra e o que sai. Sugestão. Você vai clicar uma vez na palavra entrada, na célula entrada. Depois que você clicou, você vai soltar o cursor. Você soltou, clicou uma vez, soltou. E depois você vai segurar a tecla Ctrl e depois você vai clicar na B6. Então, quando eu clico pela primeira vez, eu falo, cliquei, eu selecionei essa, depois eu quero selecionar outra. Para essa seleção em grande quantidade, selecionei essa, depois eu quero selecionar essa, depois assim por diante. Como que eu faço? Se eu clicar na palavra entrada e depois eu querer selecionar também a palavra total, e eu clicar na palavra total, ele vai tirar a seleção da palavra entrada, correto? Para que isso não aconteça, eu clico uma vez na palavra entrada, depois que eu cliquei, soltei o clique e depois eu vou segurar a tecla. Depois disso você vai clicar na célula entrada, ok? Então beleza, vamos lá de novo aqui. Depois que eu cliquei na B1, eu vou clicar depois na outra. Deixa eu só recapitular primeiro. Eu quero selecionar a entrada e a saída ao mesmo tempo. Primeiro eu clico na entrada, depois, antes de clicar na palavra total, vou segurar o Ctrl e depois eu vou clicar na palavra total. E depois virei página inicial. O balde de tinta, ele pinta o fundo. Esse fundo, vou colocar uma cor verde, que é algo positivo. As cores sempre tem que ter algum significado, senão são só cores. Por quê? A cor verde, ela entra algo positivo. E nesse caso, a gente está falando de dinheiro. A gente vai falar de dinheiro. Então é algo positivo que está entrando. Aí algo que vai sair, que é as dívidas, que eu estou pagando, que está saindo do meu bolso, é saída. É um passivo. Aqui pode ser um ativo, aqui pode ser um passivo. E depois aqui o patrimônio líquido ou o líquido que sobrar. Beleza, vou fazer a mesma coisa com a saída. Mas antes, uma regra básica. Depois que eu cliquei na palavra entrada, segurei o Ctrl antes de clicar no total. Quando você for clicar no total, o Ctrl ainda tem que estar acionado. Senão, eu clico na entrada, segurei o Ctrl, soltei, cliquei, parou, saiu, tirou a seleção. Para que eu continue selecionando a de cima, eu clico primeiro na entrada, depois eu clico no Ctrl, ainda segurando o Ctrl, clico na palavra total. Se eu quiser nas outras também, a mesma coisa. Tá vendo? A partir disso eu posso deixar sempre o Ctrl selecionado. Eu só não preciso do Ctrl para a primeira opção. Já a partir da segunda precisa. Vou fazer a mesma coisa de novo, porque eu quero pintar a letra de branco. Por que a letra de branco? Guia, dentro de guia, fonte, dentro de fonte. Aqui, notem que meu azinho já está vermelho. Se eu clicar aqui, é um atalho para ele pintar minha letra de vermelho. Porém, eu não quero vermelho, eu quero branco. Vou escolher essa seta. Nessa seta, eu vou colocar a cor branca. Por quê? Essa cor branca, ela vai destacar no fundo um pouquinho mais verde. Regra básica. Fundo escuro, letra clara. Letra clara, fundo escuro. Fundo escuro, letra clara. Uma letra mais com a cor mais destacada, digamos assim. Se a minha letra for escura, fundo claro. Ok? Regra básica dita. Vamos fazer a mesma coisa com saída, só que a cor da saída em página, ou melhor, na guia, página inicial, vou colocar a cor de fundo, um vermelho mais destacado e a cor branca. Pronto, ficou algo realmente
dando a intenção de negativo, ok? Beleza. Feito isso, as duas guias de baixo, elas serão para colocar a soma desses itens que estarão entrando aqui, correto? Então vamos lá. Primeira coisa, teremos que colocar as bordas. Eu não preciso vir aqui, eu posso selecionar aqui, né? E vir aqui todas as bordas. Porém, eu posso selecionar essas duas bordas aqui, essas duas células que já estão com bordas. Posso pegar o pincel e copiar aqui embaixo. Pronto, ela copia a mesma formatação, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu quero que tudo que eu colocar aqui e o valor que entrar, eu quero que seja somado e colocado aqui. Tudo que eu colocar na descrição e for uma saída, eu quero que some tudo e coloque aqui. Beleza? Vamos entender? Será assim. Eu quero que o Excel some para mim tudo que estiver dentro dessa coluna. Você pode usar qualquer uma daquelas opções de soma que a gente usou. Eu, por prática, vou usar isso aqui. Vou colocar assim, ó, Excel, me dá o resultado da soma do intervalo das referências que eu vou te dar. Eu quero que você some para mim da B2 até a B5, ok? Ok. E depois você pode tanto fechar ou parênteses, que quando você fecha ou parênteses, nesse caso, parece que você fala assim, acabei. Depois que acabou, você só dá um Enter. Nota que ele colocou 0, porque não tem nada ainda preenchido. Eu posso fazer a soma já deixar pronto a fórmula para quando entrar algum valor já somar na saída? Sim, olha só. Eu poderia fazer assim, igual, soma. Ah, mas é saída, professor. Sim, eu quero saber quanto que saiu. Aí depois eu posso selecionar. Eu poderia fazer assim? Poderia. Porém, olha só. Notem que a minha fórmula aqui tem o igual à soma B2 e o B5. Corretos? Corretos. Se porventura eu der um Enter, ele vai fazer o espelho da soma. Vai me dar o resultado na primeira tela, correto? Só que aí eu falo assim, olha, eu gostei dessa fórmula. Eu quero que essa mesma fórmula, mudando, é claro, as referências, seja usada na mesma fórmula ou na mesma coluna da coluna C. O que eu vou fazer? Vou clicar aonde que eu coloquei a minha fórmula. Você se lembra do replicar? Que é nesse quadradinho aqui? Pois é, eu clico nesse quadradinho e jogo ele para a lateral. Quando eu jogo ele para a lateral, o que ele faz? Ele copia a fórmula que está aqui e muda somente a referência. Por quê? Quando a referência ela só está o nome, a letra da coluna e o número, ela é uma referência que vai alterando de acordo com o que eu for selecionando, vai mudando. Se eu for copiar para outros lugares, ele copia o que é fixo, mas muda a referência que não está travada. O que é uma referência travada? Eu posso travar essa referência, mas depois eu vou ensinar isso para vocês. Senão vai ficar muito confuso até aqui. Beleza, feito isso, nós já temos uma prévia. A nossa tabela já está automática. Vamos entender por quê? Suponhamos, vamos colocar aqui que você ganhou um salário. Eu já mudei o contexto, mas vamos colocar que é salário. Você ganhou um salário. O salário é algo que você ganha, é uma entrada, correto? Então aqui você vai colocar aqui R$1.000, correto? Por enquanto, aqui é só um número, não tem um sentido de valor. Para que eu tenha um sentido de valor, o que eu vou fazer? Vou selecionar todo esse valor que vai entrar da B2 até a C5, vou falar assim, olha, Excel, tá vendo esse espaço que eu estou selecionando? Sim. Os números que entrarem aqui, eu quero que entre com um símbolo de dinheiro. Mas não só aqui, eu quero que aqui no total também seja a mesma coisa. Então você se lembra que quando eu quero selecionar, além da primeira seleção, eu quero selecionar fazer outras seleções, eu seleciono primeiro a primeira sequência de seleção, seguro o Ctrl e depois seleciono as de baixo. Agora eu falo assim, Excel, tá vendo tudo aqui que eu selecionei? Eu quero que venha um símbolo de dinheiro, porque eu estou tratando, cada célula aqui vai vir um valor em dinheiro. O valor que aparecer aqui, você vai transformar, mesmo que ele fique normal embaixo, por exemplo, mesmo que ele fique 1.000 embaixo,
Na primeira tela, eu quero que ele apareça com um cifrão. Você pode colocar isso para mim, Excel? Sim, posso. Então, vem em página inicial. Lá em número, você vai clicar aqui, ó, formato de número. Clicou nessa moedinha, já mudou aqui para contábil. E a partir disso, olha só, colocou o valor em dinheiro. Feito isso, salário, que foi uma entrada. Agora, vamos colocar aqui vou colocar um crédito no celular. Ele é uma entrada ou saída? É uma saída, que tá saindo, né? Vamos colocar que você colocou 20 reais. 20 reais de crédito. Pronto. Já gastou 20. Por enquanto, ele não está subtraindo um de outro. Por enquanto, só está somando. É o que eu queria e eu pedi para ele. Excel, por enquanto você vai só somando. Eu só quero saber quanto que entrou e quanto que saiu. Vai lá. Beleza. Aí eu falo assim, eu gastei energia, por exemplo. Energia eu paguei 150 reais. E a água, professor? Eu paguei a água. Eu paguei 50 reais. Ótimo. Professor, eu quero inserir mais uma linha. Como que eu faço? Olha só. Você tem essa opção. Na linha 5, botão direito do mouse, você pode inserir. Quando você clica nessa linha e insere, ela insere uma acima, ok? Quando você for, e quando ela insere uma acima, ela já vai com todas as configurações. Porém, quando você vem na página inicial em inserir, você tem essas opções também, ó. Inserir célula ou inserir linha na planilha. Nesse caso, a gente quer inserir uma linha na planilha. Por que está pegando como base a linha 5 e colocando uma linha acima? Por exemplo, eu estou selecionando a linha 5 e quando eu inserir uma linha, ele vai entender que no lugar da 5 eu quero inserir uma nova, né? Então ele pega o conteúdo da 5, joga para 6 e cria uma linha em branco, correto? Professor, e se eu clicasse na 6 e inserisse uma linha? Então se eu clicar na coluna 6 e inserir uma linha, o que ele vai fazer? Mesma coisa, olha só que ele vai copiar. Notem que na linha 6 eu tenho como referência de conteúdo só isso aqui. Então ele não vai entender que eu tenho uma borda aqui, ele não vai entender que tem uma configuração de moedinha, que vai aparecer os valores aqui, que vai aparecer com a moedinha depois que eu colocar. Ele não vai entender isso, porque ele vai entender que ele tem essa referência, a única referência de conteúdo que ele tem nessa linha. Por isso que a gente pega sempre uma linha acima, ok? E nesse caso, eu vou inserir essa linha acima. Mesmo que a água seja jogada para baixo, aqui está passando de bom, mesmo que não tenha dado. Beleza, por isso que alguns já inserem uma quantidade extra de linhas. Ou alguns sempre deixam uma última linha sem preenchimento. Algumas pessoas deixam sempre essa linha sem preenchimento. Porque essa linha aqui vai servir para inserir como base para outros conteúdos, ok? Isso fica a critério. É uma dica. Beleza, mas só que isso aqui não acontece na planilha automática, é só nessa planilha manual. Aqui na água eu vou inserir uma outra linha, né, acima da linha da água, e vou colocar, por exemplo, roupa. E vou colocar que eu gastei 500 reais em roupa. Beleza, até agora ele somou tudo o que entrou e somou o que saiu, ok? Mas só isso que ele fez, somou o que entrou e somou o que saiu. Eu sei que eu gastei 720 e eu tinha 1.000 reais. Agora, para eu saber quanto que me sobrou, o que eu posso fazer? Fazer um cálculo básico, pegando esses menos esse. Como que eu vou fazer? Primeiro, vou selecionar essas duas células. Selecionei essas duas células. Notem que são duas células, correto? É uma célula da B1 e outra célula da B9 e outra célula da C9. São duas células selecionadas. Essas duas células eu quero transformar em uma só. Eu quero juntar as duas, mas que o tamanho dela fique com a proporção de duas colunas. Por quê? Se eu só colocar nessa coluna aqui da B9 e estender para que ela fique debaixo da coluna C9, ela não vai funcionar. Para que isso aconteça,
eu tenho que apagar essa linha do meio. Para que eu apague essa linha do meio, eu posso clicar no meio, quando eu selecionar o botão direito do mouse, quando eu clicar no botão direito do mouse, eu tenho essa opção aqui, ó, que é o mesclar e centralizar. O que ele faz? Se porventura tiver um texto aqui, ele já centraliza no meio da linha. Então você pode usar tanto por aqui, tanto você pode mesclar. O que é mesclar? Juntar em uma só, aqui ó, pela guia página inicial, tem aqui ó, mesclar e centralizar. Além disso, eu tenho outras opções que eu posso utilizar. Mas o mais comum, e o que eu vou ensinar para vocês, para não ficar tão confuso, é o mesclar e centralizar. Mesclei, olha só, aquela linha que tinha aqui acabou, então a coluna B e a coluna C na linha 9 se transformaram em uma só. Mas professor, é como se fossem dois lotes que são transformados em um lote, dois meio lotes, né? Esse é um meio lote, esse aqui é um meio lote. Mas quando uni dos dois, que tinha um muro no meio, eu derrubei esse muro, agora é um lote inteiro, mas que pertence à mesma quadra, ok? Mas, professor, não vai ter um endereço geral? Sim, esse endereço geral sempre é da primeira coluna que eu selecionei, ok? Então, se eu selecionar daqui, é a primeira coluna. Se o meu C9 for referência para a mesclagem da D, ele vai colocar que a minha referência é da C9. E se eu selecionar C9 para B9? A primeira coluna sempre é a que vai ter endereço, ok? Mas beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou, já mesclei aqui, e aqui eu vou colocar a palavra lucro ou resto. Lucro ou resto. No lucro ou resto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pintura da mesma, descrição, entrada, assim por diante. Então, total aqui, ele é um título. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a palavra descrição ou total, mas se eu selecionar o total, ele vai pegar a cor de fundo. Eu não quero a cor de fundo. Em descrição, que já está sem a cor de fundo, eu quero pegar a mesma formatação do texto, vou clicar no pincel e vou colocar em lucro ou resto. Porém, notem que depois que eu peguei a palavra descrição ou formatação, ele voltou aquele murinho. Notem por que ele voltou aquele murinho? Notem por que eu sei que ele voltou? Porque ele jogou para fora o meu conteúdo. Ele não deixou centralizar. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar de novo e página inicial, mesclar e centralizar. Mais nada. Embaixo também eu vou mesclar. Embaixo eu também irei mesclar. Como que eu irei mesclar? Simples. Depois em página inicial, selecionei as duas células, porque eu posso deixar o valor, somar esses dois, subtrair esses dois e colocar o valor aqui. Mas, visivelmente falando, não vai ficar agradável. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a B9 e a C9, eu vou unir as de baixo. Professor, eu posso basear no lucro ou resto aqui de cima e só clicar, segurar e arrastar para baixo? Olha só. Pode. Depois eu só apago o conteúdo. Porém, a configuração daqui também veio para baixo. Notem que o conteúdo que eu for colocar aqui já vai vir em negrito. É só tirar o negrito e pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber o quanto vai me restar. Então, vou colocar um sinal de igual. Não precisa colocar subtrair. Não preciso, tá? Porque eu posso pegar esse menos esse. A função subtrair eu indico para usar para uma grande quantidade, ok? Uma grande quantidade de seleção. Quando for 2 assim, tá tranquilo. Dei Enter. Notem que ele ficou 280. Porventura, fala assim, não, eu gastei a roupa. A roupa, ela custou um pouquinho mais. Custou R$800. Ficou negativo aqui e apareceu uns hashtags. Toda vez que aparecer esse hashtag, significa que não tem espaço suficiente na célula. O que eu vou fazer para dar espaço? Simples, olha. Vou vir na coluna C, que é onde que não tem espaço. Irei aumentar um pouquinho o espaço. Vou aumentando até que ele volte. Ah, professor, mas tem outra forma mais rápida em vez de ficar esticando? Sim,
é só você vir nessa linha entre a coluna C e a coluna D, dá duplo clique, 1, 2, ele aumentou o tamanho da sua coluna. Pronto, você entendeu que quando aparecer hashtag é só aumentar a coluna. Notem que o meu valor de menos 20 ficou negativo, correto? Só que ele ficou com um negativo antes do cifrão, tá vendo? Eu quero que o negativo, além do valor ficar negativo, eu quero que esse valor de menos 20, ele fique vermelho, quando ficar negativo. Se ficar positivo, vai ficar normal, mas se for menos do que 0,01 para menos, eu quero que ele fique negativo. Como que eu vou fazer? Vou selecionar essa célula, botão direito do mouse, selecionei a célula, botão direito do mouse, formatar célula, ok? Depois que eu formatei a célula, opa, botão direito do mouse, selecionei, botão direito do mouse, deixa eu ver só uma coisinha aqui, ok, botão direito do mouse, selecionei a célula, botão direito do mouse, formatar célula. Em formatar célula, aonde eu vou, professor? O que eu quero? Primeira coisa, eu estou trabalhando com contábil, correto? Que é onde que está o cifrão, certinho? Coloquei moeda e o contábil. Em contábil, eu quero que ele continue com o cifrão. Em moeda, quando o valor ficar negativo, ou ele vai ficar com aquele sinalzinho de menos e vermelho, ou eu tenho outras opções, é claro, mas eu estou em busca do vermelho, ou ele fica com o sinalzinho de menos e também vermelho. Eu quero essa opção, cliquei nela, posso clicar 2 vezes ou clicar nela e dar um OK. Notaram? Olha só, essa já é uma tabelinha bem simples, porém, nossa tabela já é uma tabela automatizada. Por quê? Se eu mudar esse valor aqui em cima, o valor que eu mudar aqui muda em todos os itens. Por isso chama-se uma planilha automática de Excel. Ok?